Olá! Você sabe explicar o que é racismo? Por muito tempo, este tema foi silenciado. Para ajudar a mudar essa realidade, esse é o assunto principal da videoaula de hoje, do curso Proteção Social, Programa Integrado de Educomunicação. Então, vamos nessa! Videoaula 6. Igualdade racial, construções estruturais e sociais. Nós vivemos em um país rico em diversidade étnico-racial. Muitas pessoas desconhecem, a existência de vários grupos e populações que contribuem diariamente, cotidianamente, para a construção e para o fortalecimento e para o desenvolvimento econômico desse país. Além de pretos, pardos, brancos, vivem aqui no nosso país, muito antes até de nós, os povos originários, indígenas, em diversas centenas de etnias. Nós temos populações ciganas, temos os povos de terreiro e juntos, todos esses grupos, eles compõem a diversidade dessa nação. E muito diferente do que alguns já apontaram e que alguns ainda falam hoje, que esses grupos seriam motivo de atraso da nação, esses grupos populacionais, essa diversidade, na verdade, ela simboliza riqueza, ela significa riqueza e ela tem assegurado, por exemplo, no caso dos povos indígenas, a proteção do nosso meio ambiente, das nossas matas, o avanço econômico, as contribuições com os saberes tradicionais africanos. Tudo isso tem trazido riqueza e diversidade para a nossa nação. E é por isso que a gente precisa desconstruir uma ideia de atraso, de degenerescência dessa população que nos levaria ao atraso e entender a importância de valorizar a diversidade étnico-racial e de conhecê-la. Existem alguns conceitos em torno da temática das relações étnico-raciais que são basilares para que a gente possa ter um debate inicial. Por muito tempo, o conceito de raça ele não foi utilizado para diferenciar os seres humanos. Ele foi utilizado primeiro pela biologia, para classificar plantas, para classificar animais, e não numa forma de escalonar, mas apenas para diferenciar. A partir dos séculos 17 é que a gente vai ter uma discussão, uma aproximação da antropologia, principalmente, para diferenciar seres humanos. Inicialmente, com uma perspectiva apenas de diferenciação. Mas esse conceito passou, posteriormente, a ser utilizado para classificar seres humanos numa perspectiva de hierarquização, numa forma também de justificativa para a imposição da exploração de grupos humanos, vindos da Europa principalmente, e brancos, que queriam justificar a sua imposição da exploração e da subordinação de outros grupos, como os grupos indígenas e grupos negros. O conceito de raça, dessa diferenciação de hierarquização, inicialmente, quando vai tratar dos seres humanos, aponta que esses grupos não brancos seriam inferiores, seriam imorais, menos inteligentes e só serviriam para o trabalho braçal, para se utilizar da força, não tendo capacidade cognitiva para outros trabalhos, para outras atividades, e por isso deveriam servir. Deveriam ser explorados e poderiam ser, inclusive, dizimados, porque não tinham a mesma capacidade que os grupos brancos. Com o passar do tempo, com o próprio estudo da biologia, da antropologia, da genética mais especificamente, foi comprovado e caiu por terra que a raça é a raça humana. Não existe essa diferenciação entre os grupos raciais. Existe uma única raça que é a raça humana. Mas você pode perguntar, mas Daiane, se a gente ainda utiliza esse conceito de raça, mas ele já foi comprovado que não existe essa diferenciação racial, essa diferenciação entre as raças, por que continuamos? Porque ainda é abordado esse conceito. Hoje, a utilização do conceito de raça é no sentido sociológico. Nós tratamos sobre a raça social. Embora a categoria raça, no sentido de hierarquização, de exploração, de diferenciação para inferiorizar um grupo, ela tenha sido derrubada por terra porque não existem essas raças, a gente sabe que permanece no imaginário social uma ideia pejorativa e estereotipada desses grupos que antes foram diferenciados por essa categoria. Então, não há como a gente apenas abandoná-la.
sem tratar sobre elas, sem apontar onde estiveram os problemas e sem buscar desconstruir esses estereótipos. E é por isso que a gente trata ainda hoje sobre esse conceito de raça sociológica, porque os sujeitos, a partir das suas características fenotípicas, textura do cabelo, formato do rosto, ângulo facial, formato do nariz e boca, eles ainda são lidos socialmente no nosso país, porque aqui nós vivemos o racismo de marca, eles ainda são lidos socialmente como de uma raça inferior e tratados de forma excludente, opressiva, que nos leva a tentar desconstruir essas ideias e esses estereótipos e a combater esse racismo que aqui ainda perdura. Por isso que a gente trata desse conceito de raça sociológica. Além do conceito de raça, nós temos outros conceitos também muito importantes de serem entendidos e diferenciados. A gente sabe que existe o preconceito racial e a discriminação racial, e que não são sinônimos, apesar de se complementarem, né? Nós vivenciamos o preconceito racial como essa ideia preconcebida que está na nossa mente, em antecipação, sem conhecer as outras pessoas, apenas pelas características que a gente visualiza nelas. Quando se trata do preconceito racial, por essas características fenotípicas que nós vemos. Então, o preconceito racial, ele parte justamente do que está no imaginário social. Ele parte dessas ideias preconcebidas de que as mulheres negras, elas são quentes, elas são fogosas, de que os homens negros, eles são perigosos, todos eles são violentos, de que eles têm que estar a todo momento preparados, eles são também hipersexualizados, as mulheres negras são hipersexualizadas, que são pessoas que não se pode confiar, que são preguiçosos, que têm o trabalho sujo. Tudo isso são estereótipos construídos com o passar do tempo e que permanecem no nosso imaginário social e levam a essa concretude do preconceito racial. A discriminação racial é justamente como a palavra diz, é a ação, é já esse preconceito racial em ação, quando ele é objetivado na prática, nas relações humanas, naquele dia a dia. Aquela entrevista de emprego em que o entrevistador parte daquele preconceito racial, daquela noção de que uma pessoa negra ela não é tão inteligente quanto uma pessoa branca, ou que ela não é tão honesta e não é tão ética quanto uma pessoa branca, e que é muito melhor, né, que é muito mais qualificado o branco e por isso eu vou contratar ele e não vou contratar o negro. Parte desse preconceito para colocar em ação a discriminação racial. A gente também tem um conceito muito importante, né, a partir da ideia de raça, que é do racismo estrutural. O entendimento de que o racismo ele não se limita só a um problema de uma pessoa com a outra. Não é uma questão patológica, não é uma doença. Porque aquela pessoa que praticou aquele ato, ela é doente, ela tem dificuldades mentais, cognitivas, e por isso a gente precisa entender e só deixar para lá. Não, o racismo ele é estrutural. O que quer dizer isso? Ele está em toda a estrutura social, ele passa por todas as esferas. Se você olha para o sistema prisional, você identifica as desigualdades raciais e a ação do racismo para que essas desigualdades raciais elas perdurem e elas se ampliem. Se você olha para a esfera da educação, você identifica as desigualdades raciais. Se você olha para o âmbito jurídico, você identifica no momento que é definida uma pena, né, uma sanção para pessoas que cometem mesmos crimes só por sua pertença étnico-racial. Essa é a compreensão que nós temos que ter. Quando a gente parte de uma perspectiva antirracista, de combater esse racismo, é de entender que ele não se limita a uma relação interpessoal, embora exista a prática do racismo individual no cotidiano, e é assim que ele se perpetua, né, a partir das relações humanas, mas o racismo ele é estrutural. E nós temos também que olhar para o racismo institucional. Dentro dessa ideia de racismo estrutural, a gente entende que o racismo ele também está dentro das instituições, e na forma como elas se organizam, nos cargos de maior
poder aquisitivo, de maior poder político, de maior força, né, dentro das relações de poder de uma instituição. A maioria das pessoas que estão nos cargos mais altos são pessoas brancas, as pessoas negras nos cargos e nas funções menos valorizadas, na realização das atividades de uma instituição, quando ela não só pratica, né, diretamente, mas quando ela pratica indiretamente esse racismo, no momento em que ela não se coloca, não se prepara para atender à especificidade desses outros públicos, né? Quando uma política como a política de saúde não se prepara para compreender as doenças específicas que vão atingir a população negra, por exemplo, e estar capacitada, estar preparada, estar pronta para receber esse público e atendê-lo, quando se omite, né, até mesmo se recusar, né, a profissionais de saúde se recusarem a tocar em pessoas negras, porque consideram que são pessoas sujas, porque consideram que são pessoas que não merecem aquele cuidado, ou achar, por exemplo, que mulheres negras são muito fortes e que elas vão suportar mais dor e por isso elas não precisam da mesma medicação que as outras pessoas receberiam para dor. Tudo isso pode ser identificado como a prática do racismo institucional. Nós tivemos muitos avanços até hoje no âmbito das políticas públicas, das políticas sociais, com a implementação, né, de uma Constituição cidadã que define o racismo como crime, que institui políticas universalistas, né, como a política de saúde, a política de educação. Nós tivemos a abertura desses espaços que antes eram fechados para a população negra, para a população indígena, e que, por meio de legislações, foram assegurados. Contudo, ainda assim, com o passar do tempo, algumas desigualdades raciais permanecem a se ampliar. Um exemplo dessas é a violência contra as mulheres negras, que em comparação à violência contra as mulheres brancas, que tem reduzido, essa continua a crescer. Dentre outras desigualdades e outras violações que a gente pode identificar. Mas a gente não pode deixar de visualizar, de compreender, de conhecer, né, como a luta antirracista no Brasil ela tem nos feito avançar, né, no âmbito das legislações, no âmbito mesmo das relações humanas, dos resultados e dos índices. Nós temos vivenciado também alguns avanços e isso não pode parar. Esse compromisso social, a luta antirracista, ela não é só das pessoas negras ou das pessoas indígenas, ela é de todos nós. Todos nós precisamos agir nesse sentido, inclusive no âmbito governamental. Então, a gente para se debruçar e para se perguntar como a gente pode superar esse racismo, como nós podemos direcionar as ações, tanto individuais quanto coletivas, institucionais, para que essas desigualdades raciais elas sejam superadas. No âmbito pessoal, né, nós precisamos entender quais são essas práticas racistas que nós vivemos, que nós reproduzimos. Nós não estamos fechados numa bolha ou não somos uma ilha em que a gente consegue identificar que o país é racista, mas que nós não conseguimos identificar o racismo que está em nós. Nosso dia a dia. Então, se eu me utilizo de piadas racistas para brincar com outras pessoas, se eu me utilizo de palavras, né, racistas no meu vocabulário que reproduzem isso, ou se eu carrego em mim ainda muitos estereótipos em torno da população negra ou da população indígena, eu posso fazer um exercício cotidiano de buscar desconstruir isso e de me relacionar com o outro com respeito às suas diferenças. Para além disso, institucionalmente, nós já temos políticas públicas específicas direcionadas para essas populações, né? Nós temos ações repressivas com legislações, né, que definem como crime o racismo, ou a injúria o crime de racismo ou a injúria racial. Nós temos legislações que tratam sobre ações valorativas, né, que vão incentivar no âmbito da educação, como é o caso da Lei 10.639, a que a gente estude a história, a cultura africana, que nos seja repassado não só uma visão desse mundo, mas que a gente entenda também as nossas raízes ancestrais africanas. Então, numa perspectiva valorativa, a gente tem caminhado nesse sentido institucionalmente. E nós temos ações afirmativas, né, que são muito mais conhecidas
pelas leis de cotas, como a 12.711, que vão tratar justamente sobre a reserva de vagas para pessoas negras dentro das instituições de ensino ou mesmo nos concursos públicos. Algumas pessoas podem questionar, né, esse tipo de ação. Mas você está tirando vagas de um grupo para colocar para outro. Essa também não seria uma forma de discriminação? A ideia das políticas de ação afirmativa é assegurar que se equipare esse acesso, né? E não só que de acesso, mas de permanência, de conhecimento. E elas têm demonstrado grande sucesso nos seus resultados. Nós temos tido bons resultados com os alunos que ingressam e um resultado já depois de 10 anos, né, também para a saída desses alunos, para a inserção no mercado de trabalho, para a diversificação desses profissionais, né, que saem da universidade. Então, nós temos avançado nesse sentido, mas ainda precisamos avançar mais. Precisamos que todos assumam esse posicionamento, que se juntem, que se unam à luta antirracista e que compreendam que precisam investir, né, conhecer, se aprofundar e dentro dos seus espaços de trabalho, institucionais ou familiares, agir nesse sentido. O racismo no Brasil ele tem características muito específicas e uma delas é o tabu em torno dele, que ninguém fala, ou mesmo de que nós somos um país miscigenado e que não precisa tratar sobre isso, porque nós já vivemos em harmonia, né? O mito da democracia racial. E esse mito, ele é falso, né? Ele já foi derrubado e nós precisamos hoje construir novas estratégias e fortalecer aquilo que já conquistamos para, de fato, superarmos o racismo. Chegamos ao final desta videoaula. Esperamos que o conteúdo de hoje tenha ampliado ainda mais o seu conhecimento. Em nosso próximo encontro, vamos falar sobre alimentos. Está curioso? Então se prepare. Enquanto isso, acesse os conteúdos complementares no ambiente virtual de aprendizagem e aprofunde seus estudos. Até a próxima. Tchau!